Às vezes a gente vê hoje aí como as pessoas acreditam em mentiras facilmente. As pessoas tiram conclusões das coisas facilmente. Eu estava até vendo um videozinho até engraçado, que as pessoas estavam falando sobre fascista, né? Fascista, ou seja, o que é fascista? Fascista é alguém que não concorda com você. Ah, você discordou? Você é um fascista, né? Ah, não, eu gosto de branco, eu gosto da cor preta, eu gosto de vermelho. Ah, fascista, eu gosto disso, fascista. Então, tudo é fascista e as pessoas nem sabem exatamente o que é, né? Pensam que tem uma face diferente. Mas o engano é muito fácil. E ele vai ter a habilidade do diabo. Olha só, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás, com poder, com sinais, prodígios da mentira. Não está dizendo que ele vai fazer, por exemplo, os prodígios de curas, mas está dizendo que ele vai fazer prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só, as pessoas não acolheram a verdade, e ele vai enganá-los. Como eu falei a semana passada, ele não vai ser um homem ruim aos olhos das pessoas. Ele vai ser uma das pessoas mais carismáticas que vão aparecer. Ele vai enganar as pessoas, ter uma boa conversa, vai ser simpático, vai ser sorridente, não vai ser uma pessoa esquizofrênica, estranha. Vai ser um homem talvez bonito, e as pessoas vão serem atraídas para ouvi-lo. Ele vai ser colocado em uma posição de autoridade por alguns reis. A Bíblia diz que na linguagem de João seria reis, mas seriam presidentes, governantes. Ele vai ser colocado em uma posição, vai lhe ser dada uma coroa, ele vai ser colocado nesta posição, e vão dar crédito à mentira. Ele vai convencer as pessoas, ele vai convencer a Israel, ele vai fazer uma aliança com Israel, ele vai apoiar a Israel para terem o templo, ou vai ajudar, ou o templo vai estar construído, ou ele vai construir, ou, enfim, de qualquer forma, ele vai enganar as pessoas, e ele vai trazendo a paz à terra, tão esperada, todos esperam. Só que Paulo não fala aqui quem é esta pessoa. Paulo fala que é o iníquo. Paulo chama de filho da perdição. Paulo fala o homem da iniquidade, que ele vai afrontar a Deus, mas não chama de anticristo. Quem o chama de anticristo é João, na sua carta, em 1 João, se você virar lá, 1 João 2,18, o apóstolo João fala assim: filhinhos, já é a última hora. Quando começou a última hora? A última hora começou com a história da igreja, é a última hora. Começou com Pentecostes, ali começou a última hora da igreja, o último tempo na terra. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha só, ele falou, vocês ouviram que vem o anticristo no singular. Então agora, muitos anticristos, muitas pessoas contrárias a Cristo, muitas pessoas que querem tomar o lugar de Cristo já estão aparecendo. Mas João fala sobre um homem, o anticristo. Vocês ouviram que vai vir. Capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo é levar as pessoas a não confessarem a Jesus como o Senhor das suas vidas, como o Messias. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Olha só, esse espírito do anticristo já está no mundo. Não o anticristo, ele não está dizendo que o anticristo está no mundo. Ele está dizendo que esse espírito do anticristo, que é o espírito maligno que leva as pessoas a quererem negarem que Jesus seja o Senhor, já está agindo no mundo. Já está agindo. Na verdade, esse espírito ele age antes da chegada deste homem,
que vai ser o anticristo. E evidentemente ele não vai se apresentar como anticristo. Ele não vai chegar e falar, olha, eu sou o anticristo. Não, ele não vai falar. Ele vem como uma boa pessoa para enganar os outros. Segundo João, no versículo 7, também diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo é vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele não vai confessar que Jesus é uma lenda. Jesus não era o Cristo, não era o Messias. Jesus pode ter sido um bom homem, mas ele não era Deus, ele não era o Messias enviado, ele não era quem Israel esperava. Ou seja, é um espírito de engano que vai ser o enganador. Este é o espírito do anticristo. Paulo falou disso daí também. E na verdade muitos anticristos apareceram na história, né? Como eu falei semana passada, Hitler e tantos outros anticristos que perseguiram os judeus e que conseguiram enganar pessoas. Agora nós vamos para o Velho Testamento, porque a primeira vez que aparece uma menção deste homem, está no livro de Ezequiel, no capítulo 38, é a primeira menção no Velho Testamento deste homem chamado, que João chama de anticristo. Paulo não o chama de anticristo, mas João o chama de anticristo. Paulo o chama de homem da iniquidade. E no capítulo 38, o profeta Ezequiel, ele tem uma palavra de profecia, e ele diz nos versículos 1 e 2, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Olha só, ele, assim como Ezequiel, ele tem uma visão de Satanás, e ele se refere ao rei de Tiro, ele fala sobre o rei de Tiro como se fosse um homem, mas ele começa a mencionar coisas que não caberia a um homem, porque ele fala, tu estavas no Éden, jardim de Deus, e o rei de Tiro não estava lá. Ele começa a profetizar para o rei de Tiro. E aqui, esta figura deste rei chamado Gog, da terra de Magog, ele fala que é o príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e é a primeira menção que aparece com relação a este homem aqui. Ele fala, por exemplo, versículo 9, então subirás e virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Olha só, na visão que ele teve, ele viu este Gog reunir muitos exércitos na terra para virem contra Israel, para virem contra o povo de Deus. Ele diz assim, versículo 14, portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Og, perante elas. Versículo 18, naquele dia, quando vier Og contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Capítulo 39, versículo 2, far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Versículo 4, nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. Versículo 7, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Versículo 21, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo,
que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Versículo 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Olha só, Deus ele profetiza, e depois no livro de Apocalipse fala do que nós chamamos da guerra de Gog e Magog, que deve acontecer no vale de Jezreel, que é um campo muito grande lá em Israel. Quando você vai para Israel, você do alto do Monte Carmelo, ou de vários outros lugares, algumas montanhas, você olha e você vê, são quilômetros a perder de vista, plano, um lugar plano, onde aconteceram muitas guerras em Israel, e a Bíblia depois vai mostrar que neste lugar vai haver uma guerra lá, e que o anticristo vai levantar exércitos para invadir Jerusalém, e o Senhor vai se revelar naquele momento. O Senhor Jesus vai ser a volta de Cristo, e Ele vai, como diz, com o sopro da sua boca, vai destruir o anticristo. Daniel capítulo 7, aqui usa também, eu não tenho tempo, você pode ler na tua casa, querido, o capítulo todo, senão nós vamos ficar lendo capítulos da Bíblia, mas em Daniel no capítulo 7 e no capítulo 8 também, chama-o de pequeno chifre, que é um chifre era um símbolo de poder e autoridade, que sai, e a gente vê que é o anticristo, pela maneira como fala. Capítulo 7, versículo 8, fala, estando eu a observar os chifres, ele fala dos animais, de ter visto 4 animais, com asa de águia, como um urso, como um leopardo, e depois ele dá a interpretação, falando que eram reis sobre a terra, e diz assim, e depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esses chifres são governos, são reis, são nações juntas. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, inteligência, como os de um homem, e uma boca que falava insolência. Versículo 11, então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto, ele pedia a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Versículo 28, também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 23, então disse ele, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Capítulo 9 de Daniel que nós lemos, no capítulo 8 também tem vários versículos, mas aí é uma outra visão que ele tem de 2 animais, de um carneiro, de um bode, e o bode avança sobre o carneiro e pisa e mata o carneiro, e depois vai falar novamente dos chifres. Você pode ler, você vai entender o capítulo 8 aí também. No capítulo 9, Daniel falou aquilo que eu já disse para vocês, que no versículo 27 fala, e ele fará uma firme aliança,
com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel, no capítulo 11, ele é chamado de o rei que faz aquilo que lhe agrada, versículo 36 e 37, e este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, olha só, não terá respeito aos deuses que vai haver sobre a terra, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Nesta menção, falando aqui de desejo, que ele não vai ter respeito nenhum por Deus, nenhum, nem pelos deuses dos outros, nem por nenhum Deus, porque ele vai se assentar e vai se engrandecer como se ele fosse Deus. E diz também que ele não terá respeito pelo desejo de mulheres. E isto leva alguns comentaristas a achar que este homem não vai ser casado, que este homem inclusive vai ser gay. Enfim, que ele não vai ter respeito pelo desejo que as mulheres têm, nem a qualquer Deus, porque sobretudo ele se engrandecerá. Enfim, bom, ele não vai ser revelado enquanto nós estivermos aqui, a igreja do Senhor estiver aqui na terra. O que vai impedi-lo é o Espírito Santo, que está impedindo dele se manifestar. É difícil a gente falar, como eu disse semana passada, e nós vamos aos pouquinhos, eu li alguns textos só aqui, e nós vamos aos pouquinhos estudando um pouquinho e aprendendo alguma coisa mais sobre este homem aqui no livro de Apocalipse. Mas quando fala o dia do Senhor, eu queria até ler uns versículos sobre isso também, porque as pessoas também confundem o que seria o dia do Senhor. O dia do Senhor é este período de tribulação. Os profetas viram um tempo de juízo. Estes 7 anos podem ser chamados de dia do Senhor, ou a vinda de Cristo, ou o tribunal de Cristo, o julgamento, quando Deus vai se assentar, Jesus vai se assentar no trono e julgar os ímpios, e todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, o trono de Cristo, e este pode ser chamado também o dia do Senhor, o dia da vingança de Deus, ou do julgamento de Deus. Já que nós estamos aí no Velho Testamento, vire a página em Isaías, no capítulo 2, no versículo 2, versículo 12, Isaías 2:12 diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Isaías 13:9 diz assim, 13:6 diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Versículo 9: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Jeremias, no capítulo 46, só virar aí. Jeremias, no capítulo 46, Jeremias também fala, os profetas falaram sobre o dia do Senhor. No versículo 10, ele diz assim: porque este dia é o dia do Senhor, Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Joel, no capítulo 1, vira um pouquinho mais aí a Bíblia, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Na Primeira Guerra Mundial, foram mortos lá mais de 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial foram mortos lá 70, 80 milhões de pessoas. Muita gente morreu nestas duas grandes guerras mundiais, mas muito mais gente vai morrer agora neste tempo, neste período de 3 anos e meio, 4 anos, em que
5 anos em que vai começar a haver muitas guerras, depois de um breve período de paz mundial, e que evidentemente as guerras vão ser muito mais sofisticadas, né? Com equipamentos muito mais modernos que hoje se tem, enfim, guerras biológicas, guerras usando instrumentos que você imagina, não sei se vai haver alguma guerra atômica, mas se alguma bomba vai ser lançada em algum lugar, enfim. Mas, de qualquer maneira, vai causar grande destruição, milhares de mortes, um tempo em que vai ser tirada a paz das pessoas. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então eu vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha só, um cavalo preto está com uma balança de pesar na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, é evidente que quando há guerras, há fome. A guerra traz fome. Você olha em países, por exemplo, na África, que vivem guerras civis, você vê países no Oriente, como a Síria, por exemplo, você vê destruição por todo lado, ruas e prédios completamente destruídos, e evidentemente que isso vai trazer fome na terra, muito mais do que nós estamos vendo hoje. Pessoas vão morrer de fome também por todo lugar. No versículo 7, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E eu olhei e eis um cavalo amarelo. A palavra aqui, na verdade, ela serve para amarelo, amarelado, cloros, de onde vem nossa palavra clorofila, que é meio esverdeado ou pálido. Então aqui na minha Bíblia está como amarelo, mas se você achar na tua Bíblia aí como um cavalo meio que pálido, sabe aquele amarelo meio esverdeado, né? É um amarelo que passa meio para o verde, e quando ele viu este cavalo, o seu cavaleiro sendo chamado de morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. 25%, se hoje nós somos 8 bilhões de habitantes na terra, você pega 25%, né? Seriam 2 bilhões de pessoas, que é muita gente. 2 bilhões de pessoas vão ser mortas nesse tempo, através de catástrofes naturais, através da fome, através, quando fala espada, das guerras, através da fome, através da mortandade. Quando fala mortandade são pestes, né? E feras da terra que não está falando, não são animais, mas tantas coisas que eu vejo que vão acontecer neste aspecto de guerras biológicas, de vírus, de tudo aquilo que tem o poder de destruição, que se fosse hoje, seriam por volta de 2 bilhões de pessoas vão morrer na face da terra neste período, que Jesus chama em Mateus 24 de ser o princípio das dores. O princípio das dores. Que o pior ainda vai vir depois, porque a partir do 5º selo, como eu falei para vocês a semana passada, o capítulo 6 de Apocalipse é como se fosse uma visão de cima daqueles 7 anos do que vai acontecer. Estes 7 selos, os 6 selos, está falando o 5º selo, ele vai falar dos santos que vão morrer durante a grande tribulação. Porque muita gente vai se converter durante a grande tribulação. Muitas pessoas vão se voltar para Deus, o Espírito Santo vai estar agindo aqui, vai haver pregação do Evangelho, muitos judeus vão se converter nesse tempo, e a nação de Israel, lá no final, como nós lemos, que então, toda a nação vai reconhecer que eu sou o Senhor. No final lá, quando Jesus voltar, Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias, mas
no versículo 9, quando abriu o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A partir daqui, já terminou os 3 anos e meio iniciais, que é o princípio das dores, e começou um período que Jesus falou que não haverá uma tribulação como houve, e se esses dias não fossem abreviados, as pessoas não iriam ser salvas, né? Então, Jesus chama em Mateus 24 de grande tribulação. Será uma grande tribulação sobre a terra, em que milhares de pessoas que confessarem que Jesus é o Senhor, porque este homem, ele vai ganhar tal poder, tal visibilidade, que ele vai ser colocado por nações em uma posição de autoridade mundial, e que ele vai perseguir os judeus, e vai perseguir a igreja, aqueles que se converterem, naquele período, a igreja está no céu, e de tal maneira que vai matar muitas pessoas. Então, o que nós precisamos fazer é, enquanto nós estamos aqui, Paulo, ele fala em Tessalonicenses sobre esperarmos o dia do Senhor, ele fala 3 coisas: não durmamos como os demais, né? E nós devemos estar acordados, dispersos. Ele fala, sejamos sóbrios, ele fala lá em Tessalonicenses, nós devemos viver em sobriedade antes que chegue o dia do Senhor, e se vestir de fé, amor e esperança, ou seja, que nós devemos viver para Deus, né? Pedro, ele fala, todos nós que temos esta esperança, devemos purificar a nós mesmos e vivermos para Deus, porque o que nós estamos esperando não é a segunda vinda de Cristo, o que nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja, amém, meus amados? É o arrebatamento da igreja, que vai acontecer antes da grande tribulação. Então nós, os que estamos vivos, estejamos prontos, estejamos preparados, porque tudo aquilo que a gente vê hoje acontecendo é impressionante. É difícil a gente falar isso, mas em todas as gerações, até o apóstolo Paulo, ele achava que Jesus iria vir nos seus dias. Ele falou, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Mas o nosso tempo há tantas profecias, tantas coisas da Bíblia se cumpriram, assim, tem se cumprido diante da gente, que é difícil você conseguir imaginar que Jesus demoraria 1000 anos novamente, demoraria 1000 anos para voltar, para ver o arrebatamento na igreja, porque essa multiplicação do conhecimento que existe, para todos os aspectos aqui, que mostra na Bíblia, de exércitos poderosos e numerosos, de exércitos que vão usar armaduras que inimagináveis, de robôs que são feitos hoje, que você sabe que há projeto de homens que vão para a guerra, mas que não são homens, como robôs, enfim, tantas coisas que têm acontecido no mundo e que hoje já existem, nanotecnologia, tantas coisas que é impossível você imaginar onde nós iríamos chegar se demorar mais 500 anos, por exemplo. Demorar mais 500 anos. O avanço que teve nos últimos 30 anos, 40 anos, é impressionante, impressionante, né? Na Primeira Guerra Mundial, quando introduziu os aviões, que você olha aqueles aviõezinhos lá, sobrevoando, foi um espanto, né? Causou mortes, e todo mundo falou, nossa, aviões, né? Matando pessoas. Depois, na Segunda Guerra, quando houve a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, que acabou, digamos, com a guerra, todos ficaram, nossa, olha só, e hoje uma bomba que se tem vale 20 milhões de vezes mais poderosa do que aquelas bombas lá, e poder, e isso não é nada diante de invenções, de guerras e de vírus que são inventados e serão inventados e criados em laboratório, que matará milhares de pessoas, e, enfim, eu acho muito difícil nós demorarmos mais 100 anos, 150 anos para que nós cheguemos aqui, neste lugar aqui. Nós não sabemos, né? Mas eu acho muito difícil, pelo avanço tão rápido que está acontecendo nesses dias, e que eu acredito que não teria como haver
tantas coisas a mais do que estão acontecendo em nosso tempo. Então nós, como igreja, nós esperamos, nós temos expectativa em nosso coração. Enquanto isso, nós servimos a Deus, trabalhamos para o Senhor, pregamos o Evangelho para levar pessoas para o céu, para que de todas as tribos, línguas, povos, nações da terra estejam lá adorando o Senhor, que vão estar lá adorando ao Senhor. Gente de toda língua da terra vai estar adorando a Deus, junto com os anjos, falando línguas desconhecidas, línguas que nós mesmos não conhecemos, que os anjos conversam entre eles, e de todo tipo de língua vão estar adorando ao Senhor lá no céu, juntamente conosco. E é isto que nós aguardamos. Amém, meus amados?